Fala pessoal, decidi gravar um vídeo um pouquinho mais longo aí para vocês. Após muitos pedidos, na última votação o XPML11 ficou na frente, então foi analisado somente ele nos stories, mas muita gente também me pediu aí sobre o HGLG11. E realmente eu concordo, é um dos melhores FIIs de logística, é um dos maiores do segmento. Então eu decidi gravar esse vídeo na prática analisando com vocês o fundo HGLG11, baseado no último relatório gerencial. Então, estou gravando aqui minha tela, vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo. Já adianto que não é recomendação de investimento, vou tentar trabalhar da forma mais simples possível para a gente identificar os pontos positivos e os pontos de atenção aí desse fundo diretamente na prática. Então, o último relatório de gestão que a Pátria, a gestora aí do fundo, postou foi o relatório de novembro ainda. A gente não tem o relatório do mês de dezembro, então os FIIs eles sempre têm um delay aí para postar o último relatório. Um relatório, podemos ver, não muito longo, mas também não muito curto, na faixa de 16 páginas, é o padrão aí na maioria dos fundos imobiliários. Como que é essa estrutura, então, dos relatórios? Na maioria das gestoras, eles são bem padronizados. As primeiras informações são essas informações básicas, que basicamente aí a gente encontra em qualquer site de análise, Status Invest, Investidor 10, Clube FI, enfim, indicadores aí que creio que a maioria do pessoal já verificou e também é simples de estar observando aí. Mas hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais a fundo. Então, esses indicadores até a gente não vai se atentar tanto. Mas quem já conhece o fundo sabe o valor de mercado é acima de 5 milhões, acima de 490 mil cotistas, um fundo muito bem estruturado. Nessas primeiras páginas também a gente sempre vai encontrar os comentários do gestor. Então aqui o gestor propriamente do fundo comenta o que está acontecendo de forma extraordinária, as aquisições que o fundo está fazendo, as vendas, as locações. Então aqui vai ter todas as movimentações do fundo no último mês. Muito importante, dá uma lida com calma nisso aqui. Não vai ser o foco do nosso vídeo, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Como aqui eu vou trabalhar somente uma forma um pouquinho mais genérica, eu não vou gastar aí muito tempo nessas informações, até porque todo mês a gente tem que estar verificando e realmente são informações momentâneas, o que ele está adquirindo, o que ele está vendendo em determinado mês. Vamos tentar abranger de forma um pouco mais genérica esse relatório, mas são informações muito importantes que quem tem investido aí nesse fundo ou em qualquer outro, vale a pena dar uma lida aí, tirar uns minutinhos por mês e sempre ler essas primeiras páginas. Vamos lá então para a composição do resultado. No mês de novembro, então, o fundo com receita de locação aí recebeu na faixa de 28 milhões de receita. No mês de outubro, 44 milhões. Bah, Rodrigo, mas então o mês de novembro foi ruim? Não, se for pegar uma média, tanto que aqui aparece também nos últimos 12 meses, o mês de novembro foi um mês padrão, digamos assim. O mês de outubro, realmente, se a gente for pegar o relatório de outubro, a gente vai verificar que provavelmente ou teve uma venda esporádica aí que fez a receita do fundo aumentar ou alguma coisa nesse sentido. Então, o ideal, nesses casos, é realmente abrir o relatório de gestão para entender, porque olhando a olho nu, podemos ver que deu uma boa diferença e quem às vezes não sabe identificar vai achar que o mês de novembro, comparado ao mês anterior, foi um mês ruim, e não foi o caso. Despesas financeiras, despesas imobiliárias, é muito bom sempre olhar esses números, fazer essa relação de qual porcentagem esses 3 milhões de despesa se relaciona com a receita total, ou seja, quando que o fundo está gastando para obter esses 28 milhões de receita. Então aqui é sempre bom dar uma olhada de forma geral, comparar também com outros pares do setor, abrir o relatório lá do BTLG, fazer uma comparação para ver se essas porcentagens aí relacionadas entre um fundo e outro estão compatíveis. Resultado final aí acumulado então de novembro na faixa de 41 milhões, rendimento que o fundo pagou 37 milhões. Mês de outubro também pagou 37 milhões. No ano podemos ver uma distribuição de 408 milhões, sendo que o fundo teve de resultado 422 milhões. Ou seja, o fundo aí tem de resultado um número maior do que é distribuído. Muito bom para ter um acúmulo de caixa aí. Aqui, receita de locação, então a gente tem em forma de gráfico, e o resultado, como eu comentei, do fundo por cota, podemos ver uma previsibilidade, então o fundo aí vem pagando 1,10 por cota de forma constante, e aqui embaixo a gente tem o saldo acumulado, como em alguns meses o fundo adquire, recebe mais do que ele distribui, em alguns meses também ele recebe de receita menos do que ele distribui. Então, podemos ver aqui em alguns meses ele tinha uma gordurinha que acabou gastando, mas em alguns meses ele foi acumulando. Hoje ele teria aí de reserva na faixa de R$ 1,05 por cota.
basicamente aí quase um mês de distribuição somente de rendimento acumulado. Então, uma gordurinha aí muito boa para o fundo manter essa previsibilidade. Aqui também podemos ver, né, a diferença aí do resultado por cota que ele tá recebendo. Então, realmente, como citado lá em fevereiro, março, ele teve de resultado por cota na faixa de 71 centavos e mesmo assim distribuiu 1,10. Então, ele gasta gordurinha em alguns meses e acumula em outros. É bom a gente ter essa noção para não ficar preocupado. Como a gente disse hoje, o fundo ele pode diminuir o rendimento distribuído? Pode, a qualquer momento. Ele tem essa previsibilidade, mas isso não garante que ele vai continuar pagando. Mas a gente olhando esse resultado acumulado, a gente fica bem tranquilo que é um número bem expressivo. Rentabilidade, então, também do HGLG. No longo prazo, desde março de 2021, podemos ver que ele bateu tanto o IFIX como também o CDI de forma bem tranquila, somando, claro, o ganho de capital, como também os rendimentos. Liquidez também, um número aí bem tranquilo, né? O fundo aí tem na faixa de 157 milhões de reais sendo negociado de forma mensal, um número também bastante expressivo aí comparado ao segmento como um todo aí de fundos imobiliários. Número de cotistas, também podemos ver no longo prazo uma forte crescente, um crescente aumento no número de cotistas. Aqui nos últimos meses até diminuiu um pouquinho, mas no longo prazo a gente vê que o fundo também está expandindo nesse sentido. E a composição, então, do patrimônio. Hoje, majoritariamente, o fundo é formado por imóveis, aí 5,3 bilhões, na verdade, sendo melhor dito, 5,3 bilhões de reais estão em imóveis do patrimônio do fundo. Mas também temos alguns números aí em ativos mobiliários, 321 milhões em FIIs, em 154 em CRIs, então podemos ver que ele tem uma carteira, obviamente, minoritária, mas possui um bom caixa em ativos mobiliários. Parcelas a receber, então o fundo tem algumas aquisições aí também que precisa pagar e algumas que precisa a receber. Aqui a gente podemos ver que até 6 meses, 4,3 milhões, um valor quase irrisório, e maior que 12 meses tem alguns pagamentos aí maiores, quase 400 milhões, e também algumas parcelinhas a receber. Mas, obviamente, a gente vê que o valor a pagar é muito maior que o valor a receber. Isso a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. Os ativos imobiliários, então, também aqui está a distribuição geográfica dos ativos dele, a porcentagem que cada imóvel, cada ativo aí representa sobre o valor do fundo. É bom para a gente ver aí essa diversificação aí bem atrativa, né, do HGLG. A vacância também, um número muito importante. Para quem não sabe, a vacância é a porcentagem de imóveis hoje que não está sendo alugado. Então, por exemplo, se o fundo ele tem 100 imóveis e 4 deles não estão sendo utilizados, não estão locados, a vacância dele é de 4%. Hoje o fundo aí está na faixa de 4,8%. Esteve aí na faixa de 9%, 8%. Então, 4,8% hoje é um número bem atrativo perante o segmento. Vencimento de contrato também, então aí podemos ter uma noção de quando esses contratos de locação vão vencer. A revisão dos contratos também, quando que vai ser reajustado, o mês de reajuste. Então são informações assim que não vão ter tanta influência no fundo como um todo, mas é importante a gente ter esse conhecimento. O EILE, o que seria esse EILE? Muito importante, 3,8 anos. É o prazo médio de vencimento de contrato. Então, em uma média, todos os contratos, fazendo aí um cálculo, vencem em 3,8 anos, como uma média. Obviamente, alguns vencem antes e alguns vencem depois. Sendo que boa parte deles são indexados ao IPCA. E muito importante esse indexador, depois eu vou entrar em mais detalhes também. Exposição por locatário, podemos ver aqui grandes players do mercado, Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Ambev, muitas empresas sólidas que são aí inquilinas do HGLG. Tipologia do contrato, contratos típicos, que são contratos padronizados, que reajustam todo ano, um contrato mais comum que a gente costuma verificar aí na atualidade. E temos o contrato atípico, que nos fundos imobiliários ele tende a ser mais favorável ao FII. Por quê? O contrato atípico ele é um contrato personalizado, totalmente olhando para o lado do fundo imobiliário e também do inquilino. Então ele é mais flexível, possui aí muitas vezes multas mais rigorosas também, então isso traz uma segurança aí melhor no caso dos fundos imobiliários. Saldo devedor, então, aqui da alavancagem. A gente olhou lá em cima que o fundo ele tem aqui bons valores a pagar, mas vamos verificar como que ele está distribuído. Então, em 2024,
a alavancagem dele era 12%, ou seja, 12% dos ativos dele, comparado aos ativos, 12% são passivos, ou seja, são dívidas. Um número também não muito baixo, mas também não muito alto, nada preocupante. E no longo prazo a gente pode ver que essa alavancagem, essa dívida, ela vai diminuir conforme os anos passam. E ele está distribuído de forma gradual entre os anos. Então, 2025 aí a gente tem na faixa de 35 milhões de dívida aproximadamente a pagar, 2026 50, então alguns meses um pouco mais, um pouco menos. O que é importante ressaltar, pessoal? A Pátria ali, a gestora, ela é muito bom, eu gosto muito dela, realmente pela transparência aí nos relatórios. Essa linha alaranjada, tracejada aqui, é como se fosse uma linha d'água com um número aqui de 5%. O que significa? Hoje, os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir aos cotistas 95% do lucro. 5% eles podem reter se for o caso. Esse 5% é referente ao resultado que o fundo vem trazendo. Ou seja, se o fundo reter os 5% que por lei lhe dá direito de reter, somente esse 5% vai pagar mais da metade da dívida em alguns anos. Ou seja, se o fundo não crescer, não aumentar as receitas de locação, não vender nenhum imóvel, não vender nenhum ativo imobiliário que ele tem, como a gente viu lá em cima, LCI, FIIs, CRIs, ele somente com esses 5% ele já paga boa parte da dívida. Ou seja, o fundo ele tem dívida, sim, não é uma dívida muito alta, ela está bem distribuída e comparado ao retorno que ele está trazendo, é uma dívida que, se a gente for ver, é bem tranquila, digamos assim. A gente verifica com uma certa segurança que o fundo ele está bem estruturado. Por isso a importância da gente ler os relatórios gerenciais. Às vezes a gente olha um número aqui, 12%, pode parecer um número alto, algum pessoal questiona que é uma dívida aí pouco arriscada, mas se a gente for verificar a distribuição dos pagamentos aí no longo prazo, comparado também aí o retorno que o fundo vem trazendo, realmente é um número bem tranquilo aí de encarar. O que eu tinha comentado antes que eu vejo que é bem importante, o indexador no reajuste aí dos contratos. Podemos ver que os títulos de dívida, os CRIs aí que o fundo tem que pagar, e aqui juntamente com o saldo devedor, boa parte não. Nesse caso aqui, todos eles são indexados a IPCA. Na maioria dos fundos, a gente vai ver sim o indexador de IPCA, mas alguns aí também são indexados a CDI mais alguma coisa. Nesse caso do HGLG, os títulos são indexados a IPCA com taxa aí no máximo de 6,25. Então, hoje o fundo ele tem um bom valor em caixa, como a gente olhou lá em cima, porém, vale a pena ele antecipar esses pagamentos para reduzir essa alavancagem? Atualmente não vale. Por quê? Ele tem dívidas aí, as mais caras, ele paga IPCA mais 6,25. Esse dinheiro, se ele investe em tesouro direto, a gente tem hoje taxas aí a faixa de 7,50, 7,70, quase IPCA mais 8. Então, realmente, o fundo com o dinheiro em caixa, ele pode deixar o valor aplicado e estar pagando essa dívida conforme o cronograma, sem nenhuma preocupação. Então, aqui novamente mais alguns comentários das últimas aquisições do fundo. Também não vou entrar muito em detalhe, porque realmente é algo específico que a gente deveria estar lendo todo mês. Então, nesse caso, mais genérico esse vídeo, não vou entrar em detalhes. Aqui também o cronograma das obras, muito transparente a gestora, a gente consegue ter uma ideia de como está o andamento das obras que eles estão efetuando. Muito bacana também. Os imóveis, o detalhamento então de como está distribuído, qual o valor patrimonial aí de cada imóvel, qual porcentagem do patrimônio líquido cada imóvel representa também, muito bacana para a gente ter uma ideia desse portfólio, dessa diversificação que o fundo nos traz aí atualmente. Então, basicamente é isso, pessoal. Aqui temos mais algumas informações também, taxa de administração, uma taxa muito boa aí do fundo. De modo geral, um glossário aí leve também para quem fica com alguma dúvida aí a respeito de alguma sigla. Mas, de modo geral, o que é mais importante na minha visão a gente acompanhar, pessoal? Gráfico de alavancagem, de amortização, melhor dizendo, assim, das dívidas. A maioria dos fundos vão ter dívidas totalmente comum. Bom a gente olhar os indexadores, qual taxa de juro que eles estão gastando aí para pagar esses títulos, como que está distribuída essas dívidas. Se for muitas dívidas de curto prazo, às vezes pode preocupar pela questão da gestão de fluxo de caixa. Nesse caso aqui não, é uma dívida aí bem distribuída nos próximos anos. Como funciona também os contratos, questão de vacância, são números aí que eu gosto de analisar, que na maioria das vezes em sites de análise como Status Invest, a gente vai olhar somente o dividendo, preço sobre valor patrimonial e vai acabar deixando de lado essas informações, que às vezes pode ser importante, pode às vezes assustar, sendo que os números lá
ficam escondidos, a gente olha um preço sobre valor patrimonial de 0,80, acha que o fundo está barato, a gente vai lá e compra. De repente a gente vem aqui e vê que tem uma alavancagem muito forte aí para os próximos 2, 3 anos, e isso acaba causando um certo risco aí para o fundo. Então, o ideal é estar verificando mais a fundo. Esses dados aqui também de rentabilidade é muito importante para a gente ter uma noção. Resultado do fundo, eu creio hoje que é uma das informações mais aí prioritárias para a gente verificar quanto que o fundo está rendendo e quanto que ele está distribuindo. Nesse caso, a gente percebe uma certa folga do HGLG. Traz uma boa rentabilidade, uma boa segurança, uma boa previsibilidade para os próximos meses de proventos. O resultado como um todo, também acompanhar, verificar casos como esse, assim, que teve uma rentabilidade um pouquinho fora do comum, quem sabe olhar o relatório lá de outubro, entender, na maioria das vezes vai estar aqui nos comentários do gestor, o que o gestor fez, o que ele vendeu, que teve esse resultado aí um pouquinho maior. E, de forma geral, pessoal, seria isso. O fundo pode ver um fundo bem sólido aí, mais de 1,5 bilhão de área bruta, 1,5 milhão de área bruta localizável. Dividend yield também, comparado ao setor, às vezes até um pouquinho menor, mas a gente pode ver que o fundo ele tem realmente um padrão de distribuir esse valor e a tendência é que ele não mexa tão cedo. Então, esse é a gestão, a forma que a gestora aí faz no HGLG. Boa quantidade de cotistas, bom valor de mercado e realmente hoje ele está descontado. De forma geral, a gente vê os indicadores muito atrativos. Eu hoje gosto do HGLG, tenho na minha carteira. Obviamente não é uma recomendação de investimento, mas eu vejo ele hoje no preço atual, um preço muito atrativo. E a gente viu no relatório aí de gestão que o fundo não tem o que se preocupar. A gente vê um fundo sólido, diversificado, com um portfólio bem atrativo, ótimos contratos, baixa vacância, uma alavancagem bem distribuída. Em resumo, realmente vamos, claro, acompanhar os próximos relatórios, mas não há nada, pelo menos, que eu me preocupe atualmente com a HGLG. Com certeza, vale a pena estudar a aquisição para a carteira. Beleza, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas espero que tenham entendido mais ou menos como a gente analisa de forma breve e mais genérica os relatórios de gestão. Vale a pena fazer com todos os fundos, tirar um minutinho. O relatório é uma vez por mês que eles divulgam, tirar um minutinho aí por mês para dar uma olhada e ficar por dentro um pouquinho dessas notícias que nos sites de análise aí, eles podem ficar um pouquinho escondidos. Então, o ideal é estar por dentro de forma um pouquinho mais aprofundada. Beleza? Tamo junto. Qualquer coisa, me mandem mensagem lá no direct.